E aí, ouvintes da Rádio Arca, aqui quem fala é o Edivaldo, sou integrante da dupla de Fábio e Edivaldo. Então nós vamos contar aqui nesse áudio, né, a nossa história na música. Então eu vou começar aqui, aí depois, logo à frente, o de Fábio fala a parte dele e depois eu concluo falando a nossa parte como dupla, né? Então isso aqui é só uma introdução. Então, meu primeiro momento na música foi quando eu tinha mais ou menos aí 13, 14 anos, que aí eu fui convidado pelo meu amigo Marcelo Roston, que é locutor da rádio difusora lá da minha cidade natal, que é Patrocínio, Minas Gerais, né? E ele me convidou para a fanfarra da Escola Estadual Dalva Stella de Queiroz. Então eu comecei lá tocando o bumbo, né? Aí depois de um certo tempo, eu toquei durante um ano, né? Foi um desfile só que eu toquei o bumbo. Depois no outro ano, aí o professor Sérgio, né, que é meu amigo também, é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, cidade média na verdade, hoje tem 90 mil habitantes. Então foi o seguinte, aí o Sérgio, ele me colocou no marcial. Aí eu fiquei no marcial uns 2 anos, né? Aí, então esse foi o meu primeiro contato com a música. Aí nesse período eu fiz amizade, né, com o meu amigo Anselmo, que nós somos amigos até hoje, né? Ele já era amigo do Marcelo e depois, através do Marcelo, eu fiz amizade com ele, né, com o Anselmo. Então, nesse período, aí até era eu e o Anselmo que conversava mais sobre, tipo, montar uma banda, né? E seguir ali o estilo do Mamonas Assassinas, que foi mais ou menos no período de 94, por aí que a gente estava na fanfarra, e foi o período que eles estavam no auge, né? Então, claro que nessa banda aí, se a gente tivesse o dinheiro e tal, faltou um pouco de dinheiro ali pra gente dar continuidade. A gente ia convidar com certeza o nosso amigo Marcelo Roston, né? E também o Luiz, que é irmão do Anselmo, né? Então aí a gente ia montar uma banda aí seguindo o estilo do Mamonas, até a gente fazer alguns ensaios ali, brincando, né, com ar de seriedade. Então eu considero que esse aí foi o meu segundo momento na música, né? E depois disso, quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, aí eu fiz aula de violão. Aí eu me lembro que em uma semana eu já aprendi a tocar uma música, né? Que foi a música Anjos de Deus, do padre Marcelo Rossi. O meu professor, que se chama Fernando, ele falou: ó, eu vi que você tem facilidade aí com o violão, então semana que vem eu já quero ouvir essa música pronta. Já te passei as cifras, né? Então já quero, você vai ensaiar ela, eu já quero ela pronta, já quero ouvir ela. Então ensaiei e já mostrei para ele na outra semana, né? E tanto o meu dom quanto o do de Fábio, a gente vê que é um dom que ele vem de infância, né? Só que a gente não tinha descobrido ele na infância. No meu caso eu descobri na adolescência, o de Fábio já descobriu na parte adulta da sua vida, né? Mas eu vejo que tanto eu quanto ele, nós temos um dom assim bem apurado, graças a Deus, né? Que eu sou compositor, músico e intérprete. E o de Fábio é compositor e intérprete. E a gente está esperando uma oportunidade de uma grande gravadora, né? Porque a gente recebe muitos elogios, né? Das nossas músicas aí, das nossas composições. Então a gente espera aí que algum dia, com certeza, com a graça de Deus, vai aparecer uma grande produtora que vai investir na gente para a gente estar alcançando aí mais e mais locais nas mídias sociais e nas mídias tradicionais, né, que são TVs e rádios, né. Eu vejo aqui também que aí depois desse período que eu aprendi a tocar violão, aí eu participava de um grupo que se chama JSC Maranata. Ele existia, né? Hoje já é extinto. Na época eu já participava desse grupo. Um grupo foi fundado pelo meu padrinho de crisma, Rodrigo. Aí nesse grupo eu já auxiliava o pessoal cantando e com o violão, né? Aí depois a gente foi melhorando os nossos instrumentos e tal. Aí a gente montou o Ministério de Música Maranata. Aí com esse ministério a gente
também a gente sentiu o chamado para montar um grupo de oração, né, da Renovação Carismática Católica. Então aí eu ajudava o pessoal com o violão e com a voz neste ministério, né? Tanto que esse ministério depois chegamos lá de gravar um CD, né? Teve 2 músicas que a gente participou de um CD de grupos da igreja, de patrocínio na igreja católica. Aí montou um CD, cada comunidade que tinha seu ministério participou desse CD, né? Então a gente acabou gravando esse CD lá. E aí agora também, nesse período que eu estava participando aí da Renovação Carismática, eu participei de vários encontros, né, que a banda Alfa e Ômega, que é uma banda bem conhecida lá da minha cidade, Patrocínio, né? Eles montaram vários eventos de música, né? E sempre eu estava participando com eles, né? Destes eventos musicais, assim, tipo, a gente aprendendo como ministrar a música em uma oração, né, da renovação carismática, em grupos de jovens e tal. Então a gente aprendia várias coisas nesse sentido. Aí nesse período também a gente participou de eventos aí que foi organizado pela Renovação Carismática, que chamou o Heraldo da Codebook, que é uma das mais importantes gravadoras católicas, né? Eles já gravaram com vários artistas já famosos aí, né? Tipo Adriana, Valmir Alencar e tantos outros da Igreja Católica, né? Então, aí a gente participou desse evento com o Heraldo, né, da Codebook, e também eu participei do encontro de músicas na Canção Nova, né, que fica em Cachoeira Paulista. Então eu já participei do encontro de música lá, né, tudo através da Igreja Católica. Então assim, eu participo da igreja cantando e ministrando a música já faz uns 22 anos, né, que eu participo. Neste período aí também, depois que eu estava no ministério de música deles lá, aí teve um período que a gente mudou de bairro. Aí eu fui morar no bairro Morada Nova. Aí no bairro Morada Nova, eu comecei a dar catequese para as crianças e também comecei a ajudar no coral das crianças, né? Então eu era músico lá no coral das crianças. Era eu e o Gutenberg e a Tereza. Então a gente era responsável, e o Alisson também, né? A gente era responsável de ensinar as crianças a cantar, e a gente também era responsável pela missa. Então a gente ensaiava as crianças e cantava na missa, né? Então esse aí foi um dos momentos também que eu tive na música. E também depois, nesse período aí que eu participei lá da comunidade lá da Morada Nova, né, São Geraldo. Aí depois, num certo período, eu me casei e fui morar perto do Asilo São Vicente, no bairro São Vicente, né? Então também eu ajudava na missa lá do asilo. Já cheguei de ajudar o pessoal lá na missa, né? Que era eu e o Ney, que éramos responsáveis pela parte da música, né? Da missa. Eu ajudava sempre lá, eu e ele era responsável, mas acaba que era mais ele. Algumas vezes eu faltava, porque às vezes tinha alguns compromissos familiares, né, e tudo. Então eu estava sempre ajudando o Ney lá, né, no asilo. Até o responsável lá pelo asilo é o Nelson, né, meu amigo Nelson. Então esse aí foi um dos momentos também que eu tive na música, né. E também um outro momento assim que eu tive na música dentro da Igreja Católica foi, também ajudei no grupo de oração da Renovação Carismática lá do bairro Santo Antônio, né? Então eu era músico lá, também já fui pregador lá, né? Então assim, o meu período dentro da Igreja Católica ele foi muito extenso, né? E até hoje eu ainda participo, igual no ano de 2019 eu participava do Coral da Esperança aqui em São Paulo, né? Esse foi um outro período meu na música. Participei quase um ano do Coral da Esperança. E também já cantei na Catedral de Santos, né? Então também acho que é uma grande vitória minha. Já cantei lá na Catedral de Santos. Então esses foram os momentos aí meu que eu considero mais importantes aí na Igreja Católica. Se eu me esqueci de algum e algum ouvinte aí, amigo meu estiver ouvindo,
né, esta história, me desculpe. E também na parte secular, teve esse momento aí do Mamonas Assassinas, e também teve um outro período, né, que eu me reuni com o pessoal da igreja São Francisco, lá da minha cidade. A gente pensou em montar também uma banda, né? Seria um ministério de músicas também, que aí eu já estava assim, um pouco afastado do ministério lá da Comunidade Sagrados Corações, né? Eu já não estava morando lá mais. Aí eu me reuni com esse pessoal, a gente pensou em montar um ministério, só que aí no fim não vingou, né? E também teve um outro período lá que eu mais um locutor de outra rádio, a gente começou a ensaiar, foi umas 3, 4 semanas, depois a gente estava sem tempo, não deu continuidade. E no meio secular, então quer dizer, o que está dando certo é aqui em São Paulo, né? Que é eu e o Di Fábio aqui. Então, 3 momentos aqui que eu quero ressaltar para concluir, né? Antes do Di Fábio falar, que antes de eu ser dupla com o Di Fábio, eu tinha feito uma dupla aqui em São Paulo com o Marconi, então era Marconi e Edivaldo, só que ele foi embora para Arapiraca, né, que é a terra dele. E também já cantei no EJC, né, que é Encontro de Jovens com Cristo, e também no seminário, né, que eu fiquei 1 ano e 6 meses lá no seminário. Então também eu ajudava lá a cantar durante a missa, né, eu e meu amigo Divino Lucas. Então é isso aí. Agora o Di Fábio vai falar a parte dele e logo à frente a gente vai falar da nossa parte como dupla. Bom dia, aqui quem fala é o Di Fábio, da dupla de Fábio e Edivaldo, né? Comecei a me interessar por essa coisa de cantar assim mais profissionalmente, né? No final do ano de 2019. E aí, não, ou melhor, no final do ano de 2018. Aí quando foi no ano de 2019, mais ou menos no mês de junho de 2019, eu conheci o Edivaldo, né? E a gente resolveu cantar junto, né? E daí pra cá a gente veio nessa empreitada aí, nesse trabalho, né? Cantando, gravamos algumas músicas, né? E, 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 gra- é, e graças a Deus as coisas vão indo, né? Me chamo Fábio Alves do Nascimento, né? Só que quando combinei com o Edivaldo da gente começar a cantar junto, resolvi colocar o meu nome de Di Fábio, nome artístico, né? E aí ficou o nome da dupla de Fábio e Edivaldo. Eu quero só ressaltar aqui também, né, que quando eu tinha uns 18 anos, né, eu me lembro que eu fiz uma paródia de uma música que já existia na Igreja Católica e até mostrei para o meu padrinho de crisma, né, que é o Rodrigo. Então teve esse período aí também, né, dessa questão da composição que eu já descobri nesse período aí que eu tinha um dom, né. Então agora eu vou falar aqui para vocês sobre o nosso período como dupla de Fábio e Edivaldo. A gente já tem uns 2 anos, quase 2 anos, né? Nós homens somos bem ruins assim de datas, mas tá chegando aos 2 anos já de carreira, eu e o Di Fábio, né? Então assim, a gente aí já tem nossas músicas Linda Flor, temos aí a nossa música também que está nas plataformas digitais Viver é com Você, tem a música Tchara Tchá Tchá, e a gente tem a música Chorar Não Adianta, e também temos a música Às Vezes é Cedo, e agora a gente está em estúdio gravando a música Outro em Meu Colchão, que é uma música assim bem chonada mesmo, e acredito que o pessoal vai gostar muito aí. Então assim, a gente está com poucos patrocínios, empresários a gente teve experiência com um só, mas ele não durou muito tempo. Então assim, a gente mesmo está tocando a nossa carreira aqui, né? Depois da pandemia a gente pensa em correr atrás de mais patrocínios, né? E também correr atrás de mais bares, restaurantes, casas de show. Mas por enquanto, agora nesse período, está tudo amarrado, né? Não adianta a gente querer fazer alguma coisa que está difícil. Então, a nossa questão aqui como dupla, então tem esse período aí, né? Que a gente tem uns 2 anos quase. E também a gente já toca em mais de 100 rádios pelo Brasil, né? E a história também é longa, né? São muitos momentos aí da nossa carreira, né? Que a gente já tem 2 anos aí. Se for contar tudo aqui, o áudio ficaria extenso. Mas então,
graças a Deus, eu e o de Fábio, a gente bate bem as ideias assim, né? E a gente, com a graça de Deus aí, vamos trabalhar a vida inteira, se for da vontade de Deus aí, juntos, né? E também um detalhe que eu não falei, né? Mas eu, como muitos, né? Considero aí que um dos momentos mais importantes meu, que eu fui evoluindo mais na música, foi através da igreja, né? Então, como muitos artistas aí do Brasil começaram ou se aperfeiçoaram na igreja, né? E os períodos nossos aí de Fábio e Edivaldo também, a gente pode dizer aí, já cantou em alguns bares, né? A gente já se apresentou na rua também. E infelizmente veio a pandemia, atrasou a gente, né? Tipo, já tem mais de um ano aí de pandemia, mas a nossa vontade é muito grande, né? A gente tem um sonho aí de alcançar todas as pessoas do Brasil, né? Então a gente está num pique muito acelerado e queremos continuar assim. E queremos agradecer a Rádio Arca, né, por estar nos dando esse apoio aí de contar a nossa história, e todas as rádios do Brasil. Então é isso aí, essa é a história de nós, né, da nossa dupla de Fábio e Edivaldo. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado por estar ouvindo as nossas músicas e estar divulgando. Um abraço!